Olá, sou o Reverendo Juan Vieira, bem-vindo ao canal. Você que está chegando agora no canal, nesse canal nós temos a proposta de estudarmos o texto da Palavra do Senhor. Hoje o texto está lá em 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13, ok? E é importante, nós estamos vivendo um período seco, hidratar, beber bastante água, porque o tempo está bastante seco. Na hora de falar, a garganta vai ficando seca, exatamente, né? Então é isso aí. Então não esqueçam de hidratar. Às vezes a gente coloca tem que colocar toalha e vasilha de água dentro do quarto. É importante isso, porque estamos vendo um momento aí de tempo muito seco realmente aqui nessa região da Grande Campinas. Então, todo cuidado é necessário. Então vamos ao texto, diz assim a palavra do Senhor. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do Senhor, dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão todos que cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, nos quais habita justiça. Amados, Pedro aqui, na verdade, ele traz esse texto para nós, é um texto profético, falando sobre a ideia do fim dos tempos, essa odisseia, da raça humana sobre a face da terra. Por que aconteceu? A queda entrou, trouxe o pecado, trouxe a morte. E aí, amados, Deus ele não vai deixar de comunicar exatamente assim o que ele vai fazer no futuro. Então ele usa os seus profetas, no caso o apóstolo Pedro, um texto profético, para alertar. É interessante que Deus ele não deixa de fazer isso. E João temos lá em Apocalipse todo aquele texto profético falando sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo, sobre essa ideia de cancelar essa presente criação, que ela está em estado de morte, estado de queda, E é interessante que a ideia de morte, morte do universo. Eu tenho um irmão que ele é cientista, e ele sempre fala sobre a ideia da segunda lei da termodinâmica, que é a entropia, morte térmica do universo. Os cientistas sabem disso, que as coisas nascem, têm um período de vida e depois morrem. E assim é natural. Tudo que está na presente criação, depois da entrada do pecado, tudo tem um tempo. A própria Terra e todas as coisas, ela vai ter seu limite, seu tempo. Por isso que talvez assim nós podemos perceber que milionários como Elon Musk e a NASA procurando outros planetas, exoplaneta, para poder ver se a raça humana pode habitar, porque sabem que realmente as coisas elas tendem a realmente estar no estado de deteriorização. Tá? E o texto bíblico ele deixa bem claro que essa presente criação que nós estamos vivendo, ela será cancelada. Então a ideia do dia do Senhor é para cancelar exatamente essa presente criação, nesse estado de queda, e a ideia de que, por isso o novo céu e a nova terra. O texto fala para nós aqui, nós porém, segundo a sua promessa, está lá em Apocalipse 21, aguardamos novos céus e nova terra, no qual habita justiça. Então João ele alerta sobre essa questão, que essa presente criação ela é complicada, E a gente vive nessa complicação toda, E aí nós somos, eu creio assim, que nossa geração é uma geração muito perto do fim. Nós estamos passando por momentos difíceis. Tantas coisas, o princípio das dores com certeza já começou e nós estamos passando por momentos difíceis. E aí Jesus ele envia o Espírito Santo para estar conosco, para que nós possamos suportar esses dias, esses últimos dias difíceis. Eu sempre tenho pregado muito sobre isso na igreja, dias difíceis nós estamos vivendo. Então por quê? Porque exatamente estamos vivendo momentos derradeiros da humanidade. Então, amados, nós podemos entender o seguinte, que o texto fala para nós, e o próprio Pedro fala que
Deus ele não demora, né? Na verdade, Deus ele não está demorando com a sua vinda. Então, nós vamos falar isso aí fazendo uma aplicação final sobre a questão da demora. Então, guarda bem essa questão aí, que Deus não está demorando, mas é o tempo dele. Então, vamos lá. Então, esse dia virá como um ladrão, né? O qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, né? E a terra será abalada. Então, a ideia, o texto aqui, na verdade, o que na verdade o Pedro está falando para nós sobre a ideia de que o Sol vai ter um tempo limite, né, de existência e ele vai deixar de existir. Então, ele vem falando exatamente isso, né, o Sol deixaria de existir. Outro ponto importante que nós podemos, que o texto vem falando para nós, é que tudo isso passará de forma com um estrepitoso estrondo, né? Se a gente for olhar dentro da questão da astronomia, tem dois termos, né? Uma estrela como o Sol, ela pode se tornar uma anã marrom ou anã branca, né? E aí ela pode realmente chegar em estado de expansão e entrar em estado de supernova, quer dizer, então a astronomia ela explica bastante sobre isso. Dá um Google que você vai ver exatamente sobre essa questão aí. Então o Sol é como ele é, na verdade, uma bola de combustível, está queimando combustível, vai chegar o tempo que aquele combustível, né, já está acabando, né, e aí, amados, exatamente essa questão. Ele pode realmente, né, em estado de supernova, ou pode entrar em estado de que ela realmente ele começa a encolher, né? Então é exatamente isso. Então, amados, é o texto que Pedro vem falando para nós nesse capítulo 3 aqui, tá? Então o que acontece? E aí nós percebemos o seguinte, que por que isso vai acontecer? Porque na verdade nós fomos olhar, né? E o texto Pedro vem falando para nós que o novo céu e a nova terra é o lugar que habita a justiça. A nossa terra, depois da queda, é o lugar de injustiça, né? O local de injustiça. Justiça no seguinte sentido, porque é um local que realmente a gente sofre muitas dores, né? Muitas dores. A gente fica doente, as pessoas que nós amamos, elas adoecem, né? Nós morremos, né? As pessoas que nós amamos, elas morrem. O tempo de vida nosso é curto, né? A Bíblia fala que é 70, 80, é câncer, enfado. Então, o que acontece? Esse tempo que nós vivemos sobre a face da terra aqui é um tempo muito transitório, é muito rápido, é muito rápido. E a vida não é isso, né? E exatamente Paulo lá em Coríntios fala, se a nossa esperança em Cristo, né, fosse apenas nessa criação, nós seríamos os mais miseráveis, infelizes de todos os homens, né? Então exatamente a Bíblia aponta para uma esperança futura, sim. Então Deus envia o Espírito Santo para que nós passamos esses dias, né, aqui sobre a face da terra, 70, 80, 90. Minha família morre bastante idade, né? Então assim, tem pessoas que duram mais, né? Então tem pessoas que morrem muito cedo, né? Então é exatamente isso, porque na verdade é o tempo que nós passamos aqui que é curto, né? É curto realmente. E exatamente a esperança nossa não pode estar jogada toda nessa presente criação. Por isso que o Pedro está alertando, exatamente apontando para o futuro, dizendo o seguinte, gente, isso aqui, né, não é isso aqui. Isso aqui é um momento que nós vamos passar, Deus vai estar nos ajudando, Cristo está conosco, devemos estar com o Senhor, mas não é isso aqui. E aí ele dá duas orientações que eu gostaria de colocar para vocês, né? Primeira orientação que eu gostaria de passar, que o próprio Pedro coloca para nós, é a seguinte orientação, né? Primeira questão que coloca é o versículo 11 fala que, visto que isso realmente vai acontecer de fato, o que nós temos que fazer? Viver em santo procedimento. O que é santo procedimento? Olhar para o que Deus está falando, a sua palavra. A ideia de santo procedimento é viver segundo a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, orientações da palavra de Deus. Santo procedimento é isso, tá? Segundo o que Deus fala, ok? Então, buscar na palavra de Deus, a ideia é para aí automaticamente a palavra de Deus vai moldar a nossa vida, e aí automaticamente nós teremos um santo procedimento, porque nós estamos sendo influenciados, orientados pela palavra de Deus. O segundo ponto é exatamente a questão do amor. Fala que a ideia, ele fala que a questão, visto que essas coisas hão de ser desfeitas, versículo 11, deveis ser tais como vivem santo procedimento e piedade. Quer dizer, viver é amor, viver é o amor de Deus, viver é amor de Deus. Outro ponto que ele coloca para nós,
já que nós temos esse tempo curto, nós devemos buscar na palavra de Deus, nós devemos viver debaixo do amor de Deus e esperando, né, esperando. Exatamente está na nossa agenda essa ideia de que realmente isso faz parte da nossa vida. Devemos ver a nossa vida aqui, mas com os olhos voltados para a esperança do futuro. Esperança do futuro. E a última aplicação aqui que o próprio Pedro fala, que é apressando, né? Apressando a vinda. O que é apressando a vinda? Pregando o evangelho, a boa notícia para as pessoas, para não ficarem desavisadas. Porque às vezes a gente percebe que as pessoas falam, mas a vida é muito difícil, nós tem muitos traumas, às vezes culpa Deus, né, e tal, porque aconteceu isso. Realmente, a vida é difícil, a vida é injusta, né? O pecado tornou, na verdade, nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, pessoas moídas, né, moídas pela essa criação em queda. Então, nós passamos muito sofrimento realmente. Então, por isso nós devemos pregar o evangelho, a boa notícia, amados. Embora tudo aqui é complicado, às vezes tem traumas que nós vemos nessa presente criação que nunca serão reparados. Ele só será reparado em Cristo Jesus. À medida que nós entendemos isso, entendemos que essa presente criação ela tem o valor necessário, mas ela não é isso aqui. Não é isso aqui. Então, amados, é exatamente isso que o Pedro, estou falando de João, Pedro vem alertando cada um de nós, né, alertando, dizendo o seguinte: amados, né, apressando, prega o evangelho. Quem ainda não conhece o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esperança no futuro, que está preso a essa presente criação, né, a ideia do existencialismo. E às vezes, quando a pessoa fica muito presa a essa existência, o existencialismo, ela se decepciona consigo mesmo, com a família, com Deus, com tudo, porque ela fala assim: nossa, as coisas não têm muita razão, muito sentido. Sim, porque estamos no mundo em queda. E exatamente assim, tudo que está em nossa volta está dentro de um contexto de queda, de erro. E aí só o Espírito Santo de Deus em nosso coração para nos ajudar a viver esse tempo curto que nós temos. Né? Tempo curto. Cada um, Deus deu um tempo necessário e esse tempo curto nós vivemos sobre a face da terra. Ok? A última aplicação que eu gostaria de fazer é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não se fie, né? não jogue seu coração, né, total nessa presente criação, achando que tudo isso aqui é isso aqui só. Não é. Por isso que o cristianismo é a ressurreição. Né? Por isso que a base do cristianismo é: Jesus ressuscitou e nós restaremos no último dia. Exatamente para estarmos eternamente com o Senhor. E a ressurreição é a ressurreição do corpo. Nós baixaremos a sepultura, mas no momento, né, do ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, né, se estivermos vivos nesse momento, seremos transformados num abrir e fechar de olhos em corpos glorificados como o de Jesus, tanto que os discípulos não reconheceram que era um corpo celestial. Então, amados, a nossa esperança é exatamente essa. Nós devemos viver a vida aqui pregando o evangelho, alertando as pessoas e falando: gente, as coisas aqui realmente ela tem seu valor, mas ela tem seu limite. E o evangelho, na verdade, nos coloca na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido, né? Por isso que a ideia de esperando e apressando a vinda de Cristo, e saiba que busca na palavra do Senhor. Deus é amor. Ele não quer que nenhum se perca. Então você está ouvindo a palavra do evangelho hoje, do Senhor Jesus, do próprio Deus, dizendo assim: ele não quer que você se perca. Ele quer que você chegue ao arrependimento, dizendo assim: realmente esse mundo em queda está complicado. E eu quero fazer parte do povo, né, da nova aliança, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, tá, amado? Você que ficou até o final, dá um joinha, curta esse vídeo, e para que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus, o amor de Deus, né, a oportunidade de Deus, ela está sendo dada hoje em vida para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela vai ser eternamente. Deus é eterno, né, e é exatamente isso. E por isso nós, no último dia, participaremos da ressurreição. Deus abençoe a todos.